Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Aline. E eu sou o Mário. E hoje a gente tá aqui com a Dai. Convidado super especial, Dayana Madeira. Seja bem-vinda e Bem-vinda, obrigado Dai. por aceitar o nosso Eu convite. que agradeço. Fico muito feliz com essa oportunidade. Aceitar esse desafio. A Dai veio falar sobre tatu. Tatus e projetos sociais. Dai, conta pra gente suas redes sociais pro pessoal seguir você. Dayana Madeira, Dayana com Y, Madeira, Tatu, T-A-T-T-O-O. Legal, o link tá aqui. E E a sua, Mari? Mário Jorge Anjos e da Aline. Aline Lima Gil. Segue também ReativaCast, @ReativaCast. E você que está assistindo ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com a galera que gosta de tatuagem e gosta também de projetos sociais. Vai ser bem bacana, bem legal. Ativa as notificações, esse ano promete e já estamos entregando, né? Já estamos entregando muita novidade para vocês. Dai, pergunta inicial. Por qual motivo, razão e circunstâncias te levaram a esse mundo, esse universo, né, da tatuagem, da arte? Você consegue responder essa pergunta? Que pergunta, né? Bem ampla. Já tratei ela em terapia. Eu falo que a tatuagem em si, né, eu falo que eu não escolhi, eu fui escolhida. Eu acho que, primeiramente, eu nasci num meio bastante artístico. Meu pai era artesão, vivia numa feira hippie, onde tinha artistas hippies, e tinha artesãos e tatuadores, enfim. Era bem diverso, assim, mas a gente frequentava essa feira. Então, eu e meu irmão, que também é tatuador, também é artista, nós dois frequentávamos ali esse meio. Diferente do meu irmão mais velho, que não é artista, e que ele foi mais criado pela minha avó, e depois a minha irmã veio depois de muitos anos. Então, quem pegou essa época, essa fase aí de estar no meio da arte, foi mais eu e meu irmão, e a gente seguiu um movimento que meu pai iniciou, né? Sim. Mas, assim, eu só fui despertar para isso lá pelos meus 20 e poucos anos, tipo, sei lá, uns 27 para mais. Despertar para a arte no geral ou para a tatuagem já? Ou seja, você Os já dois. gostava da Os arte ou dois. não? Ah, tá. Não era uma coisa assim, não era meu sonho ser Você fazia, mas era tipo um hobby? Não, eu nem fazia. Não? Não. Só sentia a vibe ali do pai. Primeiro eu era, senti a vibe né? do meu pai, depois a do meu irmão. O meu irmão nasceu ali e se manteve. Tudo que ele foi fazendo na vida dele era relacionado à arte. Tipo, a minha mãe era chamada na escola porque ele não fazia prova, ele fazia desenho. A escola inteira ficava sabendo qual era o desenho da vez, assim, nos dias de prova. Eu não, eu dava aula para os meus amigos, até eu era super CDF, estudava pra caramba e tal. Então, eu não tinha essa visão, assim, de desenhar, não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Mas eu sempre escrevi muito. Uhum. E isso fez com que eu tivesse bastante mobilidade, coordenação motora fina. Isso me ajudou muito. Uhum. Mas eu não imaginava que eu ia usar. Aí, quando eu estava com os meus 22 anos, eu fui trabalhar com meu irmão, que já tinha estúdio, já era um artista, já tatuava e tudo mais. E aí eu fui trabalhar com ele. Ele começou a tatuar com 13 anos, pra vocês terem uma ideia. E aí eu fui trabalhar com ele como assistente dele. Sim. E eu meio que me interessei, assim, na época estava se começando ainda a falar em maquiagem definitiva, micropigmentação. Hoje, nossa, hoje bomba, né?
E na época tava começando a falar disso, isso é interessante e tal, mas eu trabalhava com ele, a maior parte do tempo eu estava ocupada em agenda e não com isso. Até que ele viajou e deixou o estúdio na minha mão, e aí um amigo meu me ensinou a tatuar. Eu vou te ensinar. Você tá aí sem fazer nada? Vem aqui que eu vou te ensinar. Foi isso. Foi bem isso. Vou deixar você fazer uma tatuagem em mim. Aí eu fiz a tatuagem nele. E aí eu pensei, bom, acho que eu posso trabalhar com micropigmentação, né? Vou atrás disso, de curso de sobrancelha e tal. E aí esse meu amigo foi embora também e me deixou a máquina dele. E eu pensei assim, bom, vou fazer isso por um tempo. Eu tinha feito magistério. E aí eu precisava fazer pedagogia. Eu volto para minha área, mas como era um curso que na época a formação permitia que se desse aula já logo após o curso, então eu vou pegar umas aulas e vou seguir, não vou fazer umas... Sabe quando você faz duas coisas só para... E Sim, aí... sim. E foi isso, só que não. Não tinha dado aqui. Você teve esse contato, teve essa experiência, mas não tinha dado aquele tchan ainda, O né? bichinho mordeu. Do quê? Com a arte e com a tatu. Não tinha. Não, ainda Era pra só mim- momentâneo ali, Cê- por enquanto. Você lembra? Eu vou te ajudar com uma pergunta agora. Você lembra? Ou atrapalhar, não sei. Você lembra de dizer mais ou menos que idade você estava quando você começou a perceber uma paixão, uma. Você já foi... estava trabalhando. Já, foi em Uhum. 2013. Quanto idade, você lembra? Ah, Você vai entregar agora. Ô, Mari, Não precisava falar 2013. É porque eu ia falar de setênios. Eu ia falar de setênios. Tá. Peraí, a gente tá indo. Vai para 10 anos já, né? 30 anos. 29 e 30. É a idade que você sempre... O Mário sempre fala aqui que essa que é a idade que a gente vai realmente descobrir, né? Você vai explicar melhor. Nunca soube disso. É uma ciência, né? Os setênios é a É. divisão da experiência humana dividida em 7 anos. A cada 7 anos vai se trocando o ciclo. Aí dos 28 até os 35 entra nesse ciclo de quem sou eu? Que raio que eu tô fazendo aqui? Dom que eu vim, dom que eu vou, dom que eu tô, dom Que a que eu gente vou. começa a pensar nos Hamlet. nossos propósitos, Exatamente, exatamente. Ser ou não ser. Isso, exatamente, exatamente. Então, assim, claro que quando tem algumas linhas assim que fala de setênio e dá uma resumida, né? Que fala que os 28 é para você saber o seu propósito e os 35 é para você rebentar e se destacar e ganhar dinheiro mesmo. Tem gente que fala desse jeito, rasgado, sabe? E tem uma ciência por trás. Aí eu perguntei justamente para saber, e olha só, coincidência ou não, foi justamente no momento em Que legal, que interessante saber disso. Muito legal. Então você estava mais ou menos com seus 30 anos, e aí você sentiu. Foi assim, quando eu acho que eu senti mais forte, mais verdadeiro, assim, pensei, pô, acho que isso eu vou fazer pelo resto da minha vida. Mas desde o começo eu acho que eu tive muita responsabilidade naquilo que eu ia fazer, por estar já dentro de um movimento que não era só tatuagem, já era artístico, né? E eu até falei que foi uma coisa engraçada que aconteceu, né? Uma coisa meio misteriosa. Por isso que eu falo que eu fui escolhida. Embora tivesse ali o meu irmão, que poderia ser o meu mestre, né? Eu já, nesse momento, já estava na minha busca sozinha. Ele tinha mudado, estava viajando para a Europa, trabalhando fora. E eu comecei a fazer, então, ali os primeiros desenhos, pensando que eu ia fazer maquiagem, né? Eu ia fazer hoje é micropigmentação. Só que as pessoas vinham me pedir tatuagem. E aí, nisso eu resolvi vender minha máquina. Porque eu falei, vou vender minha máquina e vou pegar aula e vou... Aí levei minha máquina para um amigo meu
E a máquina, sei lá, valia 3 mil reais, eu tava vendendo por 500. E a máquina tava nova. Valia. Deixei a máquina pra ele e falei, volto aqui semana que vem pra pegar a máquina, pra pegar o dinheiro. E aí, quando eu voltei, ele me chamou e falou assim, ó, essa máquina aqui funciona assim, 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 você vai ter que trocar isso, 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 e como se ele tivesse afinado um instrumento, como se tivesse afinado um violão. Você vai ter que afinar ela desse jeito, é assim que ela funciona, e toma aqui. Falou assim, você já viu ex-tatuador? Eu, não. Então, ex-tatuador não existe. Então, vai tatuar. Aí, peguei minha máquina e pensei, nem tatuador eu sou. Quem dirá ex? Esse cara tá viajando, né? Puta que pariu. Mas vamos lá, né? Sério. Aí, peguei. E como eu precisava ganhar dinheiro, meu filho era pequeno, precisava trabalhar, as pessoas estavam me pedindo para tatuar, vamos tatuar. Aí tatuou um aqui, outro ali, não sei o quê, uma semana tatuando um monte. Aí uma amiga minha me falou, vamos no bar ali do lado, não sei o que lá. Fui com ela lá, chegou lá, conhecemos os caras e um dos caras falou assim pra mim, eu vim do Japão, eu tava tatuando lá, fulano falou pra mim que você é tatuadora, né? Sou, né? Ela nem correndo atrás Não. e só vindo. Aí ele falou, eu vim do Japão, eu fiz um curso lá e eu comprei tudo. Eu comprei muita coisa, ele falou. E fiquei com dó de deixar. Paguei muito caro o material. Tenho 2 caixas de material lá e eu tô com tudo lá, mas eu não vou tatuar, porque pra mim não faz sentido nenhum. Eu trabalho com, sei lá o que, bar e tal. E eu não te conheço, mas eu acho que você merece, eu vou te dar tudo que eu tenho. Uau. Aí, 2 dias depois, o cara bateu na minha porta com 2 caixas de material e eu tive material por 1 ano. E aí eu pensei assim, bom... Agora acho que não tem como fugir. Você lembra, você percebeu isso depois, anos depois, né? Ou meses depois? Ou você já percebeu naquele momento que era alguma coisa sobrenatural, igual você falou? Não sei se é sobrenatural, se é coincidência, né? Sei lá o quê. Mas na hora eu pensei Já que... pensou? Eu pensei que era uma resposta do universo. Eu pensei assim, Porque bom... material assim, né? Ainda meu pai falou, imagina que o cara vai dar, né? Não falou pra mim. Imagina, eu cheguei em casa, contei, falei, nossa, conheci um cara, falou que vai me dar tudo que ele tem, né? E meu pai, você já viu alguém dar alguma coisa pra alguém? Aí eu, bom, não sei, não duvidei. E aí, no outro dia, o cara foi, e ele ainda levou um monte de gente lá pra eu tatuar. Me deu um monte de livro, falou, eu volto depois só pra buscar os livros. Nunca mais voltou, tá no meu estúdio, faz parte da minha coleção lá. Tudo escrito em japonês e tal. E pra mim foi sim uma resposta, assim, porque já eram coisas que estavam acontecendo. Depois veio parar uma pasta de desenho que eu mesma tinha preparado também, que foi mais uma coincidência. E daí nisso eu tava tatuando alguém e eu meio que não sabia o que eu estava fazendo em relação a tatuar. Eu sabia que eu estava copiando porque as pessoas estavam insistindo muito para eu fazer. E essas pessoas falavam assim, não, mas faz, porque eu sei que você vai conseguir, eu sei que você vai fazer. E eu ali, né? Aí veio uma moça que não estava sabendo do que estava rolando, né? E falou, tatua tal coisa em mim. Aí eu tatuei nela. Ela falou, nossa, que demais, eu não sei desenhar nenhuma casinha. Eu pensei, nem eu. Porque realmente eu não sabia. Eu não aconselho isso. Não façam isso. Não é o melhor caminho, né? O caminho é realmente. Mas aí naquele momento eu pensei assim, eu preciso descobrir qual é o caminho. Aí eu perguntei para os meus amigos. Aí eles falaram assim, você tem que desenhar.
esse é o caminho que você tem que percorrer. Perguntei para uns caras, assim, muito bons na época. E aí eles falaram, ó, vai atrás de desenhar, tatuador bom, desenha, é isso que você precisa fazer, essa é a sua base. Então é isso que sustenta, né? Aí comecei, aí fui numa peregrinação de uma Procurar escola. em busca do seu estilo, né? Do seu traço, de pôr a sua cara ali na tatuagem, não só repetir o que a pessoa vem já pronto, né? É, isso é uma coisa que eu venho fazendo recentemente até. Esse filão, né? Essa identidade visual, ali naquele momento era mesmo aprender a desenhar, de verdade, aprender a desenhar uma casinha. Na sua cabeça, para os outros você já estava fazendo, você já era uma tatuadora, mas para você, não. Não era Você mesmo. precisava aprender tudo. Tudo. Tinha um mundo pela frente para desbravar, né? E foi uma peregrinação, porque é muito difícil, escola de desenho, geralmente escola de desenho. Geralmente, né? Eu conheço poucas, mas elas mantêm você ali na escola, anos ali, né? Só que eu percebi rápido. Eu fui para uma escola, aí fiquei fazendo um negócio, aí na outra semana eu percebi que eu estava fazendo a mesma coisa, na outra semana eu percebi que não tinha acontecido nada. Aí eu já fui para um curso de pintura. Aí chegou no. Aí eu perguntando pros meus amigos, né? Eu me envolvendo com todo mundo. Indo na feira, inclusive, que a feira que meu pai nem trabalhava mais, mas eu ia lá na feira para conversar com os artistas lá. Aí um amigo meu falou: ó, tal, fulano de tal, ele faz uma pintura incrível, vai fazer lá com ele. Aí fui. Aí chegou lá, só idoso, fazendo paisagem. Vamos pintar paisagem, né? Aí fui aprender, aprendi coisas incríveis, um cara que é incrível. Só que também, logo de cara, eu já pensei, não vou ficar pintando paisagem, vou logo pintar uma árvore bem grande. Tem um quadro meu, não sei se vocês já viram, esse quadro foi desse momento. Que eu falei assim, eu não vou ficar pintando árvorezinha, casinha e, né, vamos fazer uma coisa... Só que eu pensava assim, ó, eu preciso entender como que as coisas funcionam. Então eu não posso entender tudo de uma vez. A casa, o caminho, a água, a árvore, enfim. Então eu vou começar fazendo árvore. Nunca saí disso. Ficou na árvore. Até porque deu super certo, né? Logo já fiz uma árvore, daí o pessoal passava, olhava, imagina, todo mundo tradicional ali, eu toda tatuada e no meio do povo. E, nossa, que diferente, né? Que diferente. E, por fim, isso acabou mudando até o modo de pintura do meu professor. Depois ele veio me falar que ele também mudou o jeito dele pintar por conta do meu jeito, do jeito que eu tinha levado para aula. Olha só que legal. Muito legal. Uma aluna mestre. Quando a gente ensina, a gente acaba aprendendo mais do que a gente ensina às vezes. Sempre vai ter um aluno que vai te ensinar alguma coisa a mais. Sempre. A troca é Mútua. É. E aí, mas aí ainda assim eu achava que ainda não é isso. Porque não é mesmo, né? Não é uma. Se fosse para eu ficar pintando quadro, de repente paisagem mesmo, flor, tela, eu poderia ter me mantido ali. Mas eu ficava vendo outros trabalhos, né? Eu já estava vendo o que era, sei lá, tinha alguma coisa a mais. Alguma coisa sempre me moveu, assim, não sei. E aí um amigo meu falou, olha, tem um fulano de tal lá em São Paulo e o cara é muito bom, é super didático, ensina a desenhar do zero, o cara é o cara. Quer fazer o curso com ele? A gente vai fazendo uma galera, vai em 5 para São Paulo toda segunda-feira de manhã, 7 horas da manhã, sai do Cambuí, vai para São Paulo, passa o dia inteiro lá e volta para cá. Aí eu tô dentro. Aí eu fui. E aí, acordava 5 horas da manhã, pegava o busão, ia pro centro de Campinas, de lá ia andando até o Cambuí, e de lá a gente ia para São Paulo. E a gente ficou acho que 1 ano, mais ou menos assim.
E isso foi em 2013. Isso foi quando eu comecei o meu Instagram, inclusive. Que eu acho que foi um momento assim que eu pensei, bom, É isso. Foi legal. onde eu senti. Que legal. E aí sim, ali no curso, aí foi assim, o divisor de águas. Ele era focado em algum desenho específico? Aí ele já foi um processo mais, não foi tão lento igual eram os cursos que você fez aqui, né? Que eles iam postergando. Ele já foi mais evolutivo, assim. Você viu uma evolução maior? Sim, sim. Mas é que é assim, eu comparo assim. Por exemplo, é que eu não sei julgar o modo de ensinar igual desse cara desse primeiro curso que eu fiz, que era eu copiar um objeto ou alguma coisa. Essa era a ideia dele. Não avançou, então eu não sei nem dizer qual é a didática dele. Esse cara de São Paulo, ele é mestre em realismo. O trabalho dele é incrível, incrível, incrível. Só que primeiro você descobre que o realismo é a base de tudo. E tudo que você vai fazer parte disso. Então essa é a escola. Né? Aí ele começa, sim, nas formas mais básicas, que são as formas geométricas. E o que isso tem a ver? É como se você aprendesse todas as letras do alfabeto para depois juntar, para depois formar as palavras. Ele te deu a base. Exato. Então ali, isso para mim fez todo sentido. Porque daí eu entendi que, tipo, tudo se forma através das formas geométricas. A cabeça explodiu, né? Você chegou a estudar um pouquinho de geometria também? Sim, a gente estuda bastante no curso. Legal. E desenho é aquela, né? É todo dia, dedicação total, porque se você parar, parece que você volta, né, um pouquinho. Eu acho que tudo é assim, não é? A vida é assim, não é? Não tem parar. Ou é pra frente, ou é pra trás. É dinâmico, né? Filosofia, com Dayana Madeira. Espetáculo. Mas é verdade. Você coloca o gente. foco, aumenta. Se você tira o foco, volta. Você experimenta um atleta, por exemplo. O atleta, ele todos os dias ele precisa se exercitar, né? Senão, Treino pra tudo, tudo. É que a Michelle coloca também direto no Instagram dela. Repetição leva à perfeição. Uhum. Repetição e dedicação. Isso aí. É. Arte eu até coloquei aqui pra mim não esquecer. Arte é luta, esforço e dedicação. Muita dedicação. Muita. Esses dias uma moça, tatuei ela e depois ela voltou e me zoou, assim, né? Contou pro Pedro, falei pra sua mãe que ela tem um dom maravilhoso. Ela virou pra mim e falou, é muito trabalho. É muito, porque ela falou pra mim, ela, nossa, mas isso é um dom, né? Aí eu, A gente fez um episódio aqui foi de criatividade, né? Que a gente pontuou essa questão do dom. Que às vezes as pessoas acham que, tipo, você nasceu com o dom, você nasceu sabendo. Não, a gente não nasceu sabendo. A gente pode ter o dom, mas é o dom da facilidade de aprender. Mas a gente tem que aprender, a gente tem que se dedicar do mesmo jeito que qualquer outra pessoa. Exatamente. Uma vez eu ouvi assim que o dom é 1%, a inspiração é 1% e a transpiração é 98%. E o Picasso também fala isso, um mestre, né, na pintura, que ele fala assim, que a inspiração me encontre não depende de mim. O que eu posso fazer é estar trabalhando na hora que ela chegar. Os grandes artistas, mestres, é muito legal. Eles falam de formas diferentes, né? Mas aí você pega a essência mesma. Tem sim uma inteligência suprema que está mandando a mensagem através de você,
Mas para isso, o você ego tem que sair totalmente, deixar ela passar, né? E a gente só consegue isso se a gente soltar a mecânica. Se você trava com medo, vou fazer errado, aí não. Agora, de tanto repetir, você solta, você relaxa, aí sim. Porque você consegue sentir? Agora eu vou fazer uma pergunta em relação a essa dinâmica de. Você consegue sentir que, às vezes, quando a tatuagem passa por você, você, tipo, meio que dá uma viajada, acontece isso, acontece direto ou não? Você consegue falar pra gente? Como se fosse um canal, Como se fosse assim? um canal, exatamente. Não Disse hoje é o sei. dia dela agora. É que você já, acho que desde cedo você meio que faz isso e não consegue, sei lá. Eu falo porque você me tatuou, você fez a minha tatuagem. E em alguns momentos, assim, a gente percebe quando a pessoa tá na área dela. E quando ela tá na É área tipo dela, Soul. Sou. O filme, exatamente. Então, tá, eu forcei assim na pergunta, eu acho que por causa disso, eu acho que você sempre fez isso, não sei, depois que deu esse start lá em 2013, que você, entendi que é isso, acho que você já foi para essa pegada. É, porque você citou Picasso, aí eu tô lembrando de outros artistas aqui, e eles falam de maneira diferente, mas a mesma coisa. Só que essa habilidade de deixar essa informação passar só aparece depois que você fez muito. Depois que aquilo se tornou um hábito para você, que é aquilo que a gente falou do dom. O dom, ele é uma facilidade para aprender. E você pode até desenvolver isso. Aí depois que você solta todo, né, os dedos, assim, sabe exatamente o que você está fazendo, aí sim você consegue viajar. Porque não dá para viajar se você tiver com medo de errar, É como se aprendendo você ainda. tivesse já num momento voltando como fala, para metáfora que eu fiz da escrita, Isto, como se você estivesse fazendo uma redação já, ou escrevendo um livro, assim, aí você já isso, na tá, história, já exatamente. tem todas as ferramentas que você domina e ali você flui. Eu não sei, acho que o que eu sinto quando tem algo diferente, assim, é quando eu consigo me conectar com a pessoa. Parece que gera uma conexão e aí parece que uma energia diferente onde o trabalho flui. Só que eu também tenho que estar disposta a me conectar. Então é um momento assim que muitas vezes, né, tem a vida lá fora, o dia a dia, além de artista, eu sou dona, mãe, então tenho toda a parte de organização, tudo isso. É uma parte que né, às vezes é doideira, né? Você tem que organizar tudo todos os dias e aí muitas vezes eu chego, eu não tô lá o dia inteiro pensando, nossa, vou pintar. Não, eu tô pagando conta, correndo, pede almoço, Só volta. chegou o corpo, né? A mente ainda tá. Aí daí a hora que eu desligo de tudo e penso assim, é um momento que eu quero fazer eu acho que nesse exato momento da minha vida, eu tenho sentido muito isso, assim, de o que eu tô deixando, o que eu tô fazendo, o que eu tô entregando, sabe? Como se fosse para mim mesma. Então, aí vem tudo: amor, dedicação, inspiração, toda a bagagem de estudos. E daí eu tento fluir dentro disso, assim, tento me conectar com a pessoa também, para que ela também consiga ter esse momento. Eu sempre falo assim: ó, agora é o seu momento, né? Então relaxa aí, vai doer um pouquinho, mas, né? Através da dor a gente tem uns ganhos aí. Então tem que pensar no depois, né? No que a gente vai realizar.
Então, isso tudo, a soma disso tudo, eu acho que dá essa viajada, sabe? Aí eu consigo ir mesmo. Que legal. Não é você falou isso, né? Nas sessões de tatuagem. Eu lembro que para você não é a tela sem vida. Tem que ter a vida, que é essa conexão que você faz com cada pessoa que você está tatuando, né? A intenção e essa energia que a própria pessoa está emanando, né? É bacana, que legal. Não é só uma sessão de tatuagem, né? A pessoa não vai lá só para ser tatuada, é toda uma experiência por trás do processo inteiro, né? E eu tenho trazido isso assim, passinho por passinho, né? Mas colocando em em tudo, assim, essa experiência. Então, trazendo todo mundo artístico para dentro do estúdio, para que a pessoa também consiga ver ali, ver o que rola, o que tá nesse universo, qual é a estrutura disso, para que essa experiência. Tem um artista, um tatuador, que fala que a tatuagem ela popularizou a arte, e eu gosto muito disso. Eu acho isso muito legal, porque a arte, para mim, hoje é arte, né, tatuagem, apesar da tatuagem ser a minha expressão, é o que eu mais gosto de fazer, assim, de todas tipo, desenhar ou pintar, tatuagem é onde eu viajo, aí é onde a magiquinha, o tchananã, acontece, né? Mas, enfim, a arte, ela populariza, então, assim como o grafite, e num país onde a gente tem tanta necessidade de ter movimentos artísticos, né? Eu acho que um pouquinho que a gente puder oferecer, um pouquinho que eu vou lá e pego e coloco ali, já traz um novo olhar, faz uma diferença. E você ultimamente anda envolvida, assim, em bastante projetos sociais, né? Uma que eu vi no seu Instagram que eu achei bem interessante é os Mulheres de Peito. Opa, é isso? É isso, Mulheres de Peito. Mulheres de Peito, que você traz a autoestima nelas de volta, que passaram aí por um processo bem desgastante, doloroso e tudo mais, que tem essa questão não só do estético, mas também do psicológico, né? Como é que surgiu esse projeto? Esse projeto, acho que no mundo das minhas ideias eu já tinha uma vontade de fazer um projeto, justamente porque eu queria que a tatuagem tivesse um significado mais especial, assim. A gente vai respondendo as perguntas e vai caindo as fichas pra gente também, né? Falei pra você que tem umas perguntas que eu nem sei responder ainda. Mas eu tinha já isso, assim, de ter alguma coisa que tivesse um Propósito. novo olhar. Um novo olhar, alguma coisa assim do tipo... Já posso falar do tabu? Já falando Sim. do tabu, né? Porque a gente vem de uma... Apesar de ter vivido, assim... Eu vejo que o meu irmão, por exemplo, ele sempre defendeu muito a tatuagem como arte. Então, tudo que ele se envolveu na vida dele foi com arte. Em todos os momentos. E a gente sai com 13 anos do gueto, onde a tatuagem é marginalizada totalmente, e ele vem falar de arte com 13 anos de idade. Compro uma briga enorme com meu pai, porque meu pai teve a frustração dele, não queria que meu irmão fosse artista, e meu irmão tinha que esconder os desenhos dele. Com 15 anos ele mudou de casa, abriu o primeiro estúdio. Então ele sempre teve isso, e sempre defendeu dessa forma por ele. Eu não sabia disso. Eu só soube recentemente numa conversa que eu tive com ele. Ele me contando. Eu sabia mais ou menos. Porque quando eu comecei a tatuar, ele já estava na Europa. E aí depois ele ficou em Campinas, eu fiquei em Sumaré, e aí
nós nos distanciamos muito, assim. Então, e é um universo onde você precisa ralar muito. É que nem músico, né? Então, É arte. E aí, Brasil, né? E aí, então, ele tinha isso já era uma parte minha, assim, então é arte, beleza. Mas será que tem alguma coisa que eu poderia fazer? Gostaria de fazer alguma coisa que tenha um significado diferente. Mas assim, beleza, a vida tá andando até que chega um dia que alguém me perguntou se eu faria. Foi quando eu estava começando a estudar realismo. Então eu já estava com os desenhos, conseguindo reproduzir olho, boca, nariz, enfim. E aí uma cliente estava tatuando, né? Uma cliente perguntou se eu faria na irmã dela que tinha tido câncer. Minha irmã teve câncer, me explicou o que aconteceu e aí ela perguntou se eu conseguiria reproduzir isso. E eu comecei a procurar informações na internet para ver o que tinha, como que ficava, não imaginava até então. O mais próximo que eu tinha visto é porque eu tinha colocado silicone na época e na cicatriz o pessoal falava que dava aqui meio para corrigir, era uma coisa que era interessante para mim também, mas eu nem imaginava. E aí quando essa primeira ela me procurou, eu pensei assim, bom, acho que eu posso fazer, porque se eu consigo fazer no papel, eu consigo fazer do mesmo jeito que eu faço de tatuagem. Então, vamos lá. E aí eu fiz essa primeira. Depois disso, uma amiga minha me mostrou um projeto de uma tatuadora nos Estados Unidos que faz desenho em cima de mamas que foram mastectomizadas também. Mas ela não fazia reconstrução de areola e mamilo, que é o que eu faço. Era um desenho mesmo. Era desenhos, flores, tal, daí cobria cicatrizes com isso. E daí eu vi isso, achei super bonito. Depois um dia na minha casa, meditando, eu vi uma chamada na TV Cultura falando não sei o que lá, mulheres de peito. Aí eu pensei, nossa, acho que eu posso, eu tenho agulha sobrando lá. Talvez eu possa fazer aquilo que eu fiz para a moça para pacientes que de repente estão precisando, né? Aí levei para uma outra amiga, ela falou: "Nossa, sensacional, vamos falar com a fulana que trabalha na Unicamp, que é enfermeira". Aí a enfermeira levou para assistente social e a assistente social entrou em contato com os médicos, devolveu para mim e começou a mandar paciente. Isso faz 7 anos e atualmente a Unicamp reconheceu esse projeto. Então, e aí eu vim trabalhando com isso, né? Eles enviando, aí veio gente de tudo quanto é lado, aí começa a vir de um hospital e outro. Depois começou a aparecer os casos de não só de câncer, mas também de outras cirurgias que dão errado ou então, né, que tem algum problema durante a cirurgia e também precisa da reconstrução. E aí acabou que o trabalho tomou uma dimensão bem grande e está crescendo, né? Em média, quantas você atende por mês nesse projeto? Dentro do projeto, uma média de umas 2 pacientes. Dentro do projeto, totalmente gratuito, que é o projeto que eu faço, onde, assim, é um projeto que é sustentado por mim e as pacientes, e é isso. Provavelmente ele vai tomar uma outra dimensão futuramente, tá indo para um outro caminho já dentro do próprio projeto. Mas eu atendo outras pessoas também de forma particular. Teve um ano que eu atendi muito, que foi um ano antes da pandemia, onde a gente estava trabalhando muito. Depois disso, as cirurgias também pararam e tudo mais. Então, agora, esse ano, ele está voltando com tudo. Mas, como também eu tenho que conciliar a minha agenda, então eu não consigo atender tanta gente. Mas teve um ano que eu atendi, que eu tinha paciente, eu tinha horário, fui atendendo. A gente atendeu uma média de umas 80 pacientes no ano. E no começo, assim, você
tem mulheres que chegam e tacam esse negócio do tabu de ser uma tatuagem e fica meio com receio. Sim, sim, sim. Aí entra a psicanálise. É isso que eu ia falar. Paciente. Paciente. Aí, como é que você inverte esse jogo? Ai, eu acho que uma coisa que escreveram a respeito disso que eu acho bem legal é que fala assim que devolve um novo olhar, tanto para tatuagem quanto para É porque a pras pessoa também já tá pacientes. sensível, né? Muito, 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 muito sensível. Totalmente, extremamente. Dos projetos que eu fiz é onde você encontra uma pessoa com a maior sensibilidade, a flor da pele. Então, mas assim, é aquilo, né, tem um médico que eu sou fãzaça dele, adoro o trabalho dele, e ele é responsável por essa parte de mastectomia no Brasil. Ele manda paciente com 80 anos. Ele fala, vai, que você vai fazer, que você vai gostar, vai lá que você vai gostar. A pessoa nunca entrou num estúdio de tatuagem, nem imagina o que ela vai ver, né? E isso, aí eu fui vendo essas pessoas que, nossa, que falam assim, eu nunca imaginei que eu ia fazer uma tatuagem. Pela idade, faz todo sentido. Ela vem de uma configuração onde tatuagem é uma coisa que está totalmente distante dela. Aí, de repente, ela entende que ela precisa de uma coisa que é a tatuagem que vai fazer por ela. E aí entra no estúdio de tatuagem. E nisso eu tatuei um monte de senhorinha. Além da mama. Além da mama. Depois fiz outros desenhos. Nunca pensei em fazer isso, mas sabe que eu acho que eu vou fazer uma rosinha. Já segue uma outra agendado, né? Fez a mão assim, então, vamos agendar, eu quero fazer uma coisinha aqui. E também, por exemplo, dermatologista. Atendi uma dermatologista que me falou assim, eu odiava tatuagem. Imagina, nunca que eu ia deixar meus pacientes fazerem. Sempre fui super contra, sempre fui muito preconceituosa. Assim, hoje eu tô aqui. E aí fez mama e fez tatuagem. Então, aí eu vejo tudo isso assim, né? E aí eu faço questão de fazer tatuagem e não micropigmentação. Eu também escolhi esse caminho porque eu via pessoas fazendo micropigmentação. A micropigmentação dura 2 anos. Ela não... Ela tem que ficar desbota. fazendo retoque, Tem né? que ficar fazendo retoque, porque é uma tinta que é feita para ser expelida. Eu vejo as sobrancelhas. Sim. Quando você faz, ela fica perfeita. Uhum. Dá 3 meses já tá parece que você fez esfumaçado, porque ela migra muito. Tatuagem, se você for congelada, igual o Homem do Gelo, encontrado 5.000 anos depois, a tatuagem Tá perfeita. A tatuagem, eu penso assim, primeiro porque eu tô lá defendendo tatuagem, né? Tipo, porque precisa ser assim, né? É tatuagem. Ah, mas é uma dermomicro, blá, não sei o que lá. Eu lembrei do Reels agora. Qual? Que popularizou um tempo atrás, que é um áudio da pessoa caindo. É uma pessoa caindo. Aí tá assim, o tatuado. Aí fala assim: a tia que falou um monte de tatuagem e fez micropigmentação caindo no inferno. Você viu? Vocês não chegaram a ver? É muito engraçado. Eu postei Não. um que falava assim, ó, que tatuagem era pecado até inventarem a sobrancelha. Não, mas não é tatuagem, micropigmentação. Micropigmentação pode. micropigmentação. Só tatuagem não, gente. O que eu faço é tecnicamente reconhecido como dermopigmentação. Uhum. Tatuagem, talvez, por conta de um desenho. Mas né, gente, trocando em miúdos, né? Na coisa prática mesmo é É tatuagem. E o bom é a gente falar aqui, a gente tem total abertura para falar aqui, que é tatuagem. E a gente tem que, é legal entrar nessa pegada assim de tabu, porque o que a gente tá mais de saco cheio é com hipocrisia.
E o tabu, ele é para defender a hipocrisia. Não pode isso porque não pode, o politicamente correto, ou a tradição. Não, gente, o que o ser humano precisa para ele viver melhor? É disso que se trata a vida. E aí a gente, até aqui, essa tradição foi legal. A partir daqui não está sendo mais, por causa da tecnologia, por causa disso, por causa daquilo. É uma coisa bem simples. Eu concordo que aqui nessa conversa, né, pra gente é um pouco mais simples, mas para alguém que tá, né, com uma linha de raciocínio, um hábito, né, arraizado com essas tradições, seja um pouco mais complicado. Mas de tanto a água bater na pedra, que a pedra se torna areia, né? E a gente consegue aproveitar a praia. Então, a gente tem que falar sobre o assunto, tem que falar mesmo, defender, porque se tem um extremo de um lado, tem que ter um extremo do outro lado, no outro polo, para a gente conseguir um equilíbrio. E a gente teve um extremo muito extremista em relação à opressão e liberdade de expressão, né? Então, a gente tem que puxar essa corda para a gente poder melhorar, né, a vida das pessoas, porque são tantos tabus, né? A gente está falando só de um em relação à tatuagem. Tabus são quebrados falando. Se a gente tem que falar, eles são quebrados. Se a gente Sim. não falar, eles nunca vão ser quebrados. Sim. Vai continuar existindo. E a tatuagem, ela vem de casa, né? É difícil você achar um pai e uma mãe que fala assim, não, filho, vai fazer. Você tem 18 anos, vamos fazer uma tatuagem? Minha mãe chorou o dia que seu irmão fez o meu irmão. Ele fechou as costas. No dia que a minha mãe viu, ela chorou. Ela olhou pra mim e falou assim, eu achei que era você que ia fazer primeiro, ele fez. Aí acabou que a Michelle fez depois, ela chorou de novo. Aí eu fiz. Ela já, o seu sempre achei que ia fazer, então ela não chorou, mas do meu irmão, da minha irmã, ela chorou. Chorou. Ô mãe, tô te dedurando aqui. Você tá assistindo isso? Minha mãe também. A minha mãe, inclusive, demorou pra entender que eu era tatuadora. E cada vez que eu fazia uma, ela falava, mas você não vai mais poder dar aula. Aí mãe, mas eu sou tatuadora, né? Aí depois, né, de muito falar, mãe, mas eu sou tatuadora e tal. Aí a minha irmã não tinha nenhuma. E a minha irmã fez a primeira, com 28 anos. Aí minha mãe me ligou, a Kathleen fez a primeira tatuagem. Aí eu falei, mãe, a menina tem 28 anos, tá aí, tá tudo certo, né? Mas ela não é tatuadora. E eu queria. Eu sempre desenhei, sempre estive envolvida também com arte. Em casa todo mundo desenhava. Então eu queria ser tatuadora. Teve uma época que eu queria fazer. Ela falou, não, você não vai virar tatuadora, porque senão você vai ficar toda tatuada. Você não vai virar tatuadora. Eu ia fazer uma pergunta para você, mas eu acho que você comentou, acho que vai ficar bem, bem claro. Porque às vezes, assim, quando a gente não está passando pela experiência, a gente tem um olhar julgador, né? E acaba não tendo a sensibilidade, a empatia necessária para entender. Por exemplo, uma mulher que passa, né, por essa situação e tem a autoestima, não é que fragilizada, totalmente quebrada. Eu julgando. É raro você pegar uma pessoa que tem uma capacidade mental assim de entender tudo que aconteceu e, poxa, tô bem resolvida, vou fazer aqui para melhorar a estética. Eu acho que, não sei, teve alguém que já chegou assim lá? Todas destruídas, né? Então é um assunto bem sério que a gente está destabuzando mesmo aqui pra gente entender que agora eu vou entrar numa área que eu gosto, tá? E que também sofre um tabu muito grande, entender que céu e inferno, gente, são estados mentais,
tá? Céu e inferno são estados mentais. Qualquer mestre, e aí você pode procurar, pode vir falar comigo depois, falou, todos eles ensinaram de uma forma metafórica. E é um estado mental, tanto o inferno como o céu. Então, né? Posso falar uma coisa? Pode, claro. Eu sempre falo que tatuagem é igual faca. Usando isso que você tá falando de céu e inferno. E aí eu falo que você pode usar para cozinhar para uma pessoa ou para cozinhar uma pessoa. Perfeito. Né? Perfeito. Perfeito. E é isso, a gente tem que falar, meio igual a Aline falou, a gente tem que falar dos tabus, porque tem uma galera sofrendo, no caso aqui, né, desse assunto, que a gente não faz ideia. Não faz ideia. Então, o simples fato de a gente começar a pensar um pouco mais no outro, né? Na vivência do outro e daquilo que o outro está precisando, a gente, poxa vida, eu julgando, né? Essa arte e ela tá devolvendo uma qualidade de vida, uma autoestima, sabe? Uma vida, propriamente dita. É parte da cura, né? Eu tava conversando com um primo meu, uns anos atrás, e ele meio que participava do processo seletivo de uma multinacional. Era de Hortolândia, até que não tem mais. E ele falou que lá eles não davam prioridade para quem tinha tatuagem. Se isso era um critério de desclassificação. Mas aí eu vendo hoje, eu fiquei sabendo de empresas que já é o contrário. Eles é um critério para aprovar a pessoa, se ela tem tatuagem. Porque é o estilo de pessoas, né? São pessoas que eles sabem que vão se relacionar bem. E que às vezes ele colocando alguém que não tem, às vezes não vai. As pessoas não vão. Às vezes ela tem essa trava aí e vai acabar não convivendo bem, né? Então a gente tá vendo que o negócio tá mudando aí. Eu pude presenciar, assim, meu irmão falando isso há 20 anos atrás. Sempre muito visionário, assim, sempre falando... Ele falava assim, futuramente os donos das empresas vão ser tatuados. E também quando eu era novinha, falava assim, mas você vai fazer tatuagem, você vai ficar velho. Aí eu falei assim, eu vou ser uma velha tatuada. E todo mundo também vai ser um... E tem velhinhos fazendo, gente. É muito legal isso. Sim, não tem idade. sim. Tipo, eu tô velho pra fazer. Não tá. Vai lá e faz. Tem vontade, vai lá e faz. E também tem, por exemplo, eu acho que essa geração, tipo, eu vejo que ele falava disso naquela época porque a pessoa ia no estúdio pra tatuar. E tinha isso. Porra, mas eu vou fazer no braço. E depois, né? Que é o que... Aí a mãe tá lá do lado. Mas e qual emprego que você vai trabalhar, né? E aí ele falava, não, futuramente todos os donos de empresa vão ser tatuados, né? E aí veio isso mesmo. A gente vê isso hoje. Porque ele falava assim, vão ser os filhos dos donos. E eles estão vindo tatuar aqui. Então eu já sei, né? Tipo... E também uma geração que parece que já veio falando assim, ó. Teve um cara, um mestre, o Alex Atala, o Masterchef lá. Ele foi trabalhar, eu acho que foi ele, que foi trabalhar em algum restaurante e não foi no Brasil. E olha que a gente vê a cena da tatuagem no Brasil agora, todo mundo é tatuado, já é uma cena que acontecia na Europa há 20 anos atrás, todo mundo tatuado lá. Então, e ele, em algum país, que eu acho que não foi o Brasil, foi impedido de trabalhar num lugar por causa da tatuagem dele. Queriam que ele escondesse a tatuagem, não era nem porque ele tinha, queria que ele escondesse. Ele disse, bom, se a empresa não quer me aceitar com tatuagem, eu não aceito essa empresa. Eu não quero essa empresa. E aí... eu ouvi muita gente, muitos adolescentes falando isso nesses últimos anos. Se eu não posso trabalhar nesse lugar porque eu tenho tatuagem, eu não quero trabalhar nesse lugar,
Então tem já tem um novo olhar, né, também. E a opção de escolha. Porque se essa pessoa não quer ele trabalhando lá, vão ter outras que vão querer. O Whindersson, nessa tour do mundo que ele fez, antes da pandemia, ele foi, não lembro que país, ele teve que cobrir as tatuagens dele para ele poder apresentar no teatro, que não tinha, tipo, nada a ver. Era um negócio dele e ele teve que tampar, que cobrir. Porque o país não acolhe bem. Mas tá mudando. Dissolvendo isso daí. Falando disso, já dessa parte de tabu, tem o seu outro projeto também, né? Com os adolescentes. Esse projeto, ele surgiu, inclusive me encontraram por causa do projeto Mulheres de Peito. E aí, recentemente, eu fui aí agora, né, atualmente, esse trabalho virou um documentário. E eu fui dar uma entrevista. E aí o cara me perguntou assim... então, você já tinha um projeto, já fazia um projeto, né, com mulheres mastectomizadas? Então você já gosta de fazer projeto social faz tempo, né? Nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Realmente, não foi uma coisa que eu fui fazendo, não foi... Aconteceu. Tipo, estou fazendo um projeto social. Exato, né? não foi nada disso. Uhum. Tanto é que a ideia do projeto de mama aconteceu porque eu pensava em fazer alguma coisa com tatuagem. Na verdade, o que eu venho fazendo, eu acho que é me inserindo a tatuagem, talvez isso, em alguns lugares, onde ela vai, como que ela pode ir, o que precisa. E aí eu junto com a minha arte, né? E aí esse projeto foi porque me encontraram, a gente tinha feito um trabalho com adolescentes no Sesc, e aí então foi pensado em fazer com adolescentes que tinham tatuagens com símbolos do mundo do crime e que tinham vontade de mudar isso porque essas tatuagens estavam causando problemas para eles. Um caso que ficou bastante famoso foi esse do menino que foi furtar um estúdio e aí o tatuador escreveu na testa dele: sou ladrão e vacilão. E aí a instituição ficou preocupada com isso e começou a ouvir esses adolescentes. Então surgiu essa ideia de fazer esse projeto para então ressignificar, né, mudar esses desenhos que eles escolheram e fazer que eles pensarem nessa escolha deles, o que isso poderia trazer para eles depois, né? Essa marca, enquanto estigma mesmo, né? Enquanto uma marca mesmo ali. Então, e aí, né? O que a gente pode fazer com isso? Será que os adolescentes da instituição estão passando por isso também? Será que... Então, enfim, aí me procuraram. E aí a gente foi fazer esse trabalho, eu e mais cinco tatuadores. A nossa Liga da Justiça. E aí... Então a gente ouviu a história desses adolescentes. E aí o quanto que eles estão... Eles adoram, né, tatuagem. Adoram. Então, como eu disse, a tatuagem, ela popularizou. E aí, então, eles fazem não só porque eles têm uma marca dali do grupo deles, né? Mas porque também é moda. E ele tá vendo lá o cantor de funk, os comediantes, aquilo que ele assiste, tá na televisão, os jogadores de futebol, né? Só que aí a escolha deles, qual a escolha do desenho deles é dentro de um meio onde ele está sendo inserido
e que eu não sei nem se eu posso falar que é uma escolha. Mas aí, isso tudo eu só fui perceber quando eu já estava dentro do projeto. Primeiro eu pensei assim, ai, que legal, né? A gente vai lá e vai cobrir, tipo, vamos trocar um palhaço por um dragão. Pronto, resolveu, né? Tá por cima. Mas não tá, né? Até falo assim que tatuagem, na verdade, quando eu faço uma tatuagem em alguém, na verdade eu tô esculpindo aquilo que já existe, né? É de dentro pra fora. E aí o que ele tem ali dentro é isso, né? É um cara que com 10 anos de idade acha que ele vai fazer ali uma marca que representa ele. Você achou que você ia chegar lá e ia ter uma adesão grande, né? Sim. Que ia vir, tipo, um monte e falar, não, cobra aqui, cobra aqui, cobra aqui. Mas assim como a gente vai atrás querendo expressar alguma coisa que a gente sente, essa é a realidade deles. Então, é difícil. Entra também no fator julgamento, isso que você acabou de falar, né? 10 anos. Poxa, tem até mais jovem do que isso. E eu acredito que foi isso que você quis dizer, que, poxa, será que foi uma escolha? Ou simplesmente foi tudo que eu aprendi em toda a minha vida com 10 anos de idade? É o que ele conhece. Não tem universo fora. Não, eu fiquei chocada. Primeiro que eu achei que a gente ia pegar pra cima de 16. Quando eu soube que tinha 10, 8, porque daí entra assim, ó, você tem que ter autorização, como diz o Raul Seixas, tem que ser selado, avaliado, carimbado, rotulado. Tem autorização de todos os órgãos possíveis, porque tatuagem é proibida para menor. Uhum. E aí a gente, então, teve que correr atrás disso. Aí a gente pega lá 60 adolescentes, sei lá, né? Pega uma pancada de adolescente. E aí você também não imaginava que seriam tantos. Não imaginava que teria tantos. Não imaginava que tão cedo eles iam pro mundo do crime. Eu não sou eu não me considero leiga, assim, nisso, porque eu vim disso, de uma estrutura marginalizada, assim, onde eu tava nesse meio. Mas como eu disse, a gente sempre, não sei porquê, enxergou isso como arte, né? Então, eu sabia que existiam símbolos já de, como a gente estava falando, de matador de polícia, palhaço, esse tipo de coisa. Mas para mim era bandido, sei lá, um cara, né? Não um adolescente, não uma criança. Pior ainda, uma criança. Ali já foi meu primeiro choque, assim, né? Até então eu não imaginava que iria tão... Aí você começa a pensar em tudo, né? E isso muda tudo. Aí você vai pro lugar do outro. E na realidade, assim, o que é legal que a gente está fazendo aqui nesse episódio é trazer essa consciência de que esse lugar do outro, igual você mesmo falou, preparando, né, a pauta, na preparação da pauta a gente conversou sobre isso. Esse lugar do outro não é tão do outro assim, tá tão mais próximo de nós do que a gente pensa, do que a gente imagina. Uhum. Então, aquele assunto que você se recusa simplesmente porque é um tabu, porque é uma tradição e etc e tal, nem tocar no assunto, meu querido, minha querida, é uma semente que você está plantando. Pode ter certeza, tudo é semente, tudo é a lei do plantio, né? Uhum. Você planta para colher. Então você está evitando de tratar nesse assunto, esse assunto existe, é real, e o mundo dá volta. Então a gente precisa falar sobre esses assuntos para, na medida do que a gente pode, fazer aquilo que a gente, né, pode fazer. Uhum. Aquilo que a gente tem. Exatamente. Uhum. E entender isso, porque é igual você falou,
Tá, beleza. Você foi lá achando que ia tatuar todo mundo, né? Não, Todos achando os... que era Mulher Maravilha. Todo mundo vai querer. E aí, como é que foi? Literalmente. E aí, como é que foi? Todo mundo quis, né? Ó, tia, agora é eu. Não, Como é que foi, Dai? não. Imagina, assim, depois a gente teve muitas reuniões, conversa com os pais, uma, nossa, uma organização e tanto para chegar em 6 adolescentes. Assim, Um grupo que- grande. de um grupo grande, bem grande. Se fosse para tatuar qualquer coisa, qualquer símbolo, a gente ia tatuar todo mundo, mas não era. O propósito era a pessoa realmente entender. Só que, né, como que ela vai entender? Isso é muito difícil. Muito difícil. Como que ela vai entender aquilo que não foi entendido, assim, né? Sim. Então, assim, como que você vai explicar para ela que, assim como eu imagino que seja o projeto, assim, quão profundo sejam esses trabalhos dentro das instituições, né? Uhum. Então, de toda essa inserção, de como isso é uma coisa muito legal de se olhar assim para a sociedade, né? A gente, poxa vida, você pega um adolescente desse que tá ali, pelo que eu ouvi, a mãe tá fugida, tá presa, não sabe quem é o pai. Aí ele, sei lá, ele apanha em casa. Aí na droga ele encontra um conforto, porque a anestesia, essa é a real, né? E aí ele, para ele estar ali dentro do grupo, ele começa a participar do movimento do grupo e ele é aceito. E aí isso é importante para ele, né? Então o sacrifício que ele faz, que inclusive tem uma tatuagem que simboliza isso, que é o chora agora e ri depois, que é o símbolo do teatro. Uma carinha rindo e outra chorando, né? Então, isso faz ele se sentir, eu imagino, pertencente, dá sentido. Aí ele, claro, que ele depois vai começar a lidar com as consequências. Mas até aí muita coisa já aconteceu. Aí ele já foi parar na instituição. É. Aí ele volta. Acho que isso é uma coisa muito importante de se pensar. Porque a gente pensa assim, ai, fui roubado por aquele nóia, vou falar bem do jeito que é falado mesmo, né? Sim, Rasgando o verbo. sim. Fui roubado por um menino nóia pra usar droga. Me roubou pra usar droga, né? Tipo, sei lá, qualquer coisa assim. Ponto final. Eu sofri uma violência. Você não vê a violência que o que tá por trás daquilo? É essa consciência que a gente está levantando aqui nesse episódio. Que é algo muito maior do que o fato que está acontecendo agora, né? Aí a gente tem que levantar história, tem que levantar cultura, né? Uma história bem antiga, mas também uma história mais recente para entender isso que você está falando. Porque senão só fica nisso. O nóia me roubou. E esse é o problema. E aí vai fazer o quê? Vai prender, aí falar, e aí, né? É uma pessoa, é um ser humano, é um semelhante. O que levou a isso, né? E foi com isso que eu me deparei, assim, dentro desse projeto, né? E eu acho que é muito difícil. Durante o processo eu fiquei muito mexida mesmo. O meu irmão foi um dos caras que trabalhou junto nesse projeto, né? E aí teve um momento que eu cheguei pra ele e falei, mas será que vale a pena mesmo, né? 1 ano a gente ficou andando nisso. Aí ele falou pra mim, olha, do mesmo jeito que a gente foi ajudado um dia, eu acho que a gente deve tentar. Porque dos 60, se os 6 que vocês conseguiram filtrar, vocês já ajudaram ele, já valeu a pena. eu não sei os números exatos, tá? Não, vamos supor isso. Vamos supor, Que fosse um. Mas que foi o que ele falou pra mim.
Foi o que ele falou Já pra faz Essa a é a grande diferença. verdade. Ele falou pra mim assim, ó, se fizer a diferença na vida de uma pessoa, daí a gente cumpriu, Uhum. sabe? E aí, depois eu fui até bem dura com um dos adolescentes, assim, eu peguei 2 meninos lindo, nossa, e aí a tia que tava cuidando, né? Aí ele falou assim, aí no dia, uns dias antes eu falei assim, eu não vou te tatuar, bravona, assim, eu não vou fazer esse trabalho, nem sei se eu podia falar isso, porque ainda bem que não tinha ninguém lá, né? Mas a tia tava junto. Porque eu falei pra minha amiga, eu tô preocupada com isso. Uma amiga que tava tatuando também, né? Eu era responsável por tudo. Eu chamei todo mundo. Eu fui responsável por, assim, dentro da parte da tatuagem, não da instituição. Mas de procurar os lugares que iam patrocinar e todos os meus amigos. Eu que levantei a turma, né? E eu virei, tô preocupada com isso, que a gente vai fazer um trabalho aqui e depois se ele for lá e fizer outra coisa, né? Você não vai mexer nisso, né? Aí a tia dele, se ele fizer alguma coisa, eu mato ele. E a tia mó graça, assim, cuidando muito, tava com a guarda, assim, uma graça, acompanhou, trabalhando, acompanhando todo o processo dos meninos. E aí esse menino, aí ele, não sei o que lá. E aí a gente tatuou ele, fizemos um dragão fechar o braço dele. E durante o processo, né, até então eu estava muito preocupada com tudo isso, com essa organização, com as coisas mais profundas, o que é significar, o que é ressignificar, porque você vai colocando assim, você começa a fazer um checklist da sua própria vida, você fala assim, mas, meu, o que eu tô fazendo, né? Aí o menino, na hora da tatuagem lá, vira pra mim, ele falou assim pra mim, eu não gostaria de ter passado por tudo que eu passei, com a idade que eu tenho. 16 anos. Aí eu falei pra ele, eu entendo, porque eu também vi muita coisa que eu não gostaria de ter visto. E é uma verdade muito grande. Aí ele falou pra mim assim, eu nunca imaginei que alguém pudesse fazer alguma coisa pra mim igual você tá fazendo sem esperar nada em troca. Aí, nesse momento, aí fez... Sabe assim? Fez sentido. Esse momento pra mim foi assim... Foi... As dúvidas cessaram. Acabou as palavras, né? Acabou tudo. Foi assim... Foi incrível. Foi muito, muito genuíno, muito puro, muito assim, a gente se conectou, sabe? Aí eu entendi por que eu tava lá. A arte é linda, né? A arte, a música, poesia. A arte não é só desenhar, né? Não. É emoção, é o que a gente sente, é autoconhecimento. É. E é igual você falou, não é só pintura, só o desenho. É a música, é o filme, é tudo. É a expressão. A expressão do ser, né? E não se explica, se sente, né? Exatamente. É um nível mais profundo, né? A gente está tão acostumado com os 5 sentidos. E esse também, que é um sentido, só que não é tão falado, embora já tenha sido reconhecido cientificamente, não é tão falado ainda, que é o sentido de sentir. A gente precisa falar dele, e a arte é perfeita para isso. E tem tanta gente que não acredita, né? Que antes eu acredito que era pior. Assim como a tatuagem é mal vista, quem faz arte também é aquele tal negócio. Você tatua, mas você trabalha com o quê? Quanto que a gente não ouviu isso na vida? Eu já ouvi, eu acho que todo mundo, até quem é músico. Até quem é filósofo, né? Escuta. Até o Cortella já ouviu isso. Mas você faz trabalha o que com você faz? Eu sou filósofo, mas você trabalha com o quê? Né? E é uma coisa tão essencial para a vida. E as pessoas, às vezes não, todas as pessoas que acabam falando isso, tipo, desmerecendo,
consome arte. E Sim. muito. E Sim. acaba não dando valor para aquilo. Sim. Mas tira a arte Porque não dela para sabe, você ver. Porque não sabe. Porque Exatamente. não sabe, porque acha assim, ó, que fazer arte, que eu sempre corrijo as pessoas, gente. Quando uma criança tá fazendo alguma coisinha assim diferente, a pessoa fala, Tá fazendo tá arte. fazendo arte. Tá quieta demais, tá fazendo arte. Como uma coisa ruim. Pejorativa, né? Eu sempre corrijo, eu falo, não, tá fazendo... Danura. Você nem sabe o que tá fazendo, né? Sei Porque lá, quando fala Às vezes- isso... Às vezes tá fazendo né? arte, tá pintando a É. parede Às do vezes quarto. tá fazendo arte mesmo. E às vezes tá fazendo arte. O meu irmão, por exemplo, falei muito do meu irmão hoje, né, gente? Ele desmontava coisas desde pequeno. Aí vai lá no estúdio dele agora, lá na frente. Tem um rinoceronte de 2 metros por 4 metros, sei lá, feito inteirinho de pecinha. O cara sempre foi assim, né? Então, às vezes, claro, né? Não tô falando pra enfiar o dedo na tomada. Falar que, é legal. Não é isso. Mas, assim, sei lá, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Eu acho que a arte, ela tem os desdobramentos, assim. E, como você disse, né? Às vezes a pessoa consome arte, mas ela não sabe que consome arte. E aí fica nesse negócio, vamos cortar os artistas, porque artista é tudo louco e etc e tal. Mas é a mesma coisa que você falar que todo político é bandido. Jargões, né? Jargões que acabam sendo criados para generalizar uma situação que uma grande parte da sociedade não aguenta mais, né? E aí começa a vir um jargão. Aí fica sendo repetido. Mas a gente tem que tomar cuidado com as pequenas coisas que a gente faz generalizando. Sim, com certeza. Tipo, mulher é isso. Nunca homem pode é generalizar. aquilo. Ninguém é igual todo mundo. Tem que tomar muito cuidado. E aí percebendo como que isso se desdobra na sua vida, né? Porque às vezes você depende disso, né? Sim. Mas eu acho, assim, que na história da humanidade, ela vai se modificando, né? Recentemente, eu estava lendo Hamlet. E ele... aí eu descobri que no Reino da Dinamarca, na época de Shakespeare, a arte era uma matéria fundamental. Até isso querem tirar da escola. Hoje já não, depois acho que no colegial, né? Ela já não é mais obrigatória. Então você tem até um certo ano, depois ela deixa de existir. Porque não presta pra nada, segundo eles. E até que você falou do corte, né? De verbas, esse tudo mais. Mas quer que corta, mas depois reclama do preço da Netflix e do Spotify. Exatamente. Olha, eu tô ouvindo você falar assim, veio a dica do episódio. Já deu o feeling aí. Veio a dica do episódio aqui. Legal. Daqui a pouco a gente fala. E daí ele lá na época deles, o que eles faziam era trazer o teatro era assim, extremamente importante, então Shakespeare escreve essas peças. E com a intenção de que as pessoas se autoanalisem. Então ele traz ali uma peça para poder fazer com que você assista e você, como se fosse uma terapia. Porque daí, a partir daquilo, dos personagens, do caráter dos personagens, aí você se autoanalisa. Então, era isso que acontecia. Sim. Isso era fundamental na escola. O Hamlet, ele é um cara muito confuso. É uma tragédia. Assim como Romeu e Julieta. Romeu e Julieta não é um romance. É uma tragédia. O Romeu é impulsivo. Não é amoroso, vamos se matar de amor. Não, ele é louco, né? Ele é o impulsivo. E o Hamlet é o confuso. Acontece uma tragédia porque ele não sabe o que vai fazer. Aí começa a acontecer um monte de coisa porque ele não consegue tomar uma decisão.
E a gente, meu Deus, é muito do nosso sentimento, da nossa parte artística, da nossa parte que precisa ser trabalhada, que está relacionado com esse lado que é o lado da arte também. Aí muitas vezes você consegue se expressar através de um desenho, através de uma pintura. É claro que você vai levar isso para terapia, mas dentro de uma primeira expressão, para você conseguir sentir ali seu corpo, o movimento, o que está acontecendo e tal, precisa ter tudo isso, né? Então, fica a dica. Igual vocês falaram da arte, que era, né, matéria obrigatória, e agora estão querendo tirar. A gente entra até uma parte de um episódio que ainda vai ter, que é a teoria da conspiração. Assim. Então, por quê? Por que que se tem todo esse movimento que já, no meu ver, pelo que eu fui atrás, fuçar, a gente já foi muito sabotado, né? Igual a gente falou dos adolescentes, né? Que já nascem, né? Nem foram inseridos no mundo do crime, nasceram já lá dentro. Mas a grande verdade é que a população, nesse sentido, falando de sentimento, que é um dos sentidos que a gente tem, que aflora. Se você aflora a arte dentro do ser humano, você está passos mais próximos de chegar ao que foi falado e deturpado no sentido do super-homem, do meta-humano, né? Que foi até usado em guerra, né? No sentido de vamos manipular essa galera para fazer umas coisas aqui que eu quero fazer, que o meu ego tá doido de fazer. Isso é real. Mas como que você aflora isso de verdade? Não para um lado de ego, para uma nação contra outra, mas no sentido de ajudar a humanidade num todo a viver melhor. Despertando cada vez mais a arte dentro do ser humano, individualmente. Porque, ele gosta de pintar, mas ele gosta de filosofar. E quando você pega o sentido assim das coisas, você vê assim que, poxa, na realidade, a arte está em tudo. De você fazer bem feito, de você se conectar com aquilo que você está fazendo. Porque aquilo que você está fazendo, pode ser que você esteja ali na frente do computador sozinho, entre aspas. Mas se você conseguir sentir, e aí você entra no assunto de atemporalidade, você consegue até sentir a arte que você está fazendo ali, as pessoas que irão ver ainda aquele legado, aquela obra que vai ficar. E você se você se permitir, se você for deixar aflorar isso, você consegue sentir essa informação atemporal da arte que você está fazendo, que é a galera que ainda vai ver, que nem está pronta ainda, que você ainda está construindo nesse momento, sabe? E essa questão do sentir. E... Nossa, tô falando quase a dica do dia aqui, porque... vamos lá. Vamos para dica, bacana. já emenda. Vamos para dica, então. Vamos para dica. Dicas da semana, vai lá. Dicas das semanas. Dai, conta pra gente uma dica de um filme, de uma música, de um... Tá, então eu vou encerrar todo o assunto já, pode falar? Claro, já falando do... Claro. Tudo isso me faz pensar, tudo isso que eu vivo, né, dentro desses projetos e tudo mais, me faz pensar que o mais importante é a gente se sentir com sentido na vida. Sentido de vida. Porque assim, aí a gente tá falando disso, né? Tá falando do projeto, do quanto da mama, quanto isso traz um novo olhar para a pessoa, de um adolescente que de repente pode ter mudar também, né? Mas aí você vai ver pessoas que as Amazonas, por exemplo, as índias Amazonas que tiravam uma mama e colocavam atadura, e ela era uma guerreira, era um símbolo para ela. Então é o outro lado, ela não tem uma mama, tem uma só, e ela é uma guerreira. E aí você também vê pessoas em países
muito ricos, países de primeiro mundo, pessoas usando droga. E aí ela não precisa roubar, né? Ela não precisa entrar para o mundo do crime, é outro cenário diferente do que a gente está falando. No entanto, ela também não tem sentido. Então, assim, né, indo um pouquinho mais a fundo disso, eu acho que a vida precisa ter sentido. Eu vou deixar, acho que uma das coisas é um monge zen budista, que eu gosto muito, que ele fala sobre uma vida mais simples, e ele fala sobre arte no meio disso, que a arte é um elemento importantíssimo, a comunidade, de tudo isso que a gente falou. E ele fala um pouco disso, de que é um número assim, tá? Não sei exatamente, mas assim, 1 bilhão de pessoas no mundo passa fome de alimento. Não tem o que comer. No entanto, 2 bilhões passam fome de sentido. Mais da metade da população não consegue encontrar um sentido para viver. E ele fala sobre isso. Então, acho que é bem legal. E um outro bem curtinho é um vídeo que eu vi ontem, que eu achei, assim, sensacional, que é do Cristiano Ronaldo, que chama Eu Estou Aqui. E aí, e é isso, assim, né? Já falando dessas duas coisas, do sentido da vida, que eu acho que é isso que faz toda a diferença na vida. E ele, cada vez que ele faz um gol, quem já viu, né? Você já viu? Ele faz assim, ó, eu estou aqui. Daí colocaram uma música junto, ficou lindo. E aí toda vez ele faz, eu estou aqui, é isso, eu estou aqui, é presente, essa presença, é isso que faz com que tudo faça sentido, com que a tatuagem faça sentido com a arte, a música, a vida, e tudo, enfim. Poder do agora, né? De estar presente. E a sua, Mari? A minha é uma música. É uma música música? de um grande sábio, mestre sábio, que esteve entre nós, e assim foi, chamado Raul Seixas. Segunda vez que você coloca ali na dica, né? Uhum. E não é a música que eu cantei, né? Sociedade Alternativa, a música. A letra... pesquisa sobre a letra. Pesquisa o que ele quis dizer com essa letra. E aí você... Acho que é bem a pegada do que a gente mais falou nesse episódio, né? De você entender e sentir primeiro, para depois entender, né? A gente já é inserido dentro de uma escola, aqueles que são, né? E aí é estimulado muito o lado esquerdo do cérebro. Vamos, raciocínio matemático, lógico, pá. E o direito fica à míngua, né? E aí não tem equilíbrio. Sem equilíbrio a gente não consegue caminhar, não vai para frente. Você já ouviu falar que os maiores mestres eram aqueles que conseguiam fazer as sinapses neurais dos dois lados do cérebro? Que usavam os dois lados. Exatamente. Então, bora estimular esse sentido de sentir, né? E a arte, ela é perfeita para isso. Adorei. Sociedade Alternativa. A que eu tinha cantado era Pluctic Plactizum. O meu eu tenho 2, na realidade. Eu tenho um novo e um antigo. Tem uma série na Netflix que chama Tattoo File. Eles pegam as tatuagens bem ruins e melhoram elas. Tipo, cobre, né? Acho que tem 7 episódios, é rapidinho. E um clássico das tatuagens, né? L.A. Ink, tem no Prime Video. A gente falou, né, de fazer esse episódio, eu fui ver e eu falei, nossa, será que tem alguma plataforma de streaming? E tá na Prime Video, vou assistir de novo, eu amava ela. Eu tô com a Dita na cabeça. L.A. Ink. A Kate Von D. A Kate Von D. A Kate Von D. É o Miami Ink, o dela é o L.A. Ink. Ela saiu do L.A. Ink. Não, ela saiu do Miami Ink e foi pro L.A. Ink. Eu achava que era o contrário. O L.A. Ink é dela. É bem legal. Eu me apaixonei por tatuagem por causa dele. E eu assistia muito. Muita gente. Nossa, isso aí foi uma virada e tanto na tatu. Tem uma parte de galera que vai lá pra Los Angeles e vai lá só pra fazer tatuagem, né?
Vai lá no estúdio pra fazer a tatu lá. Ou pra tirar foto na frente do Ou pra estúdio. tirar foto igual que ela fez. Um símbolo, né? É. Símbolo de transformação. É uma relíquia dos anos 2000. Sensacional. É a virada da tatuagem. Assistam, vale a pena se vocês não assistiram. É. Isso aí? É isso aí. Dai, gostou? Muito. Ah, Adorei. nós amamos também a sua presença, Eu muito também legal. amei, Muito muito obrigado obrigada. Obrigada novamente. mesmo Eu por que ter agradeço. aceitado. Eu que agradeço pela oportunidade. E igual eu falei para a Aline, nos bastidores, vou preparar financeiramente, porque Tá coçando aqui. olhar para Dai e não pensar em fazer uma... Agora, sei lá, se eu vou fechar o braço. Meu Deus. Então, gratidão, Dai. Muito obrigado mesmo Obrigada pela presença. também. E E é bem-vinda a voltar também, com tá? certeza. Tem assunto que não falta. Tabu, vamos destabuzar uns par de coisas que tem que Nossa, destabuzar tem nessa tabu um sociedade, né, gente? Vamos embora para uma sociedade alternativa. Então, ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Especial do Harry Potter. Tem uma pessoa que tá... Eu tô doida Olha lá. aqui, olha. Olha o olhinho brilhando. Olha o olhinho brilhando. Vocês viram no episódio passado, né? Né? Então, gente, até o próximo episódio. Vem com a gente, Reativa. Tchau! Tchau!